Bom, pessoal, boa tarde. Vamos aqui para mais uma aula de álgebra linear avançada, ok? A aula passada a gente tinha falado um pouco sobre espaços vetoriais e afins, e hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre as ideias que a gente trabalhou na aula passada. Então eu trouxe aqui mais uns exercícios, umas aplicações diferenciadas sobre aquela teoria que, enfim, a gente já vem trabalhando, ok? Então, um exercício que eu trago que é interessante aqui seria como calcular a média aritmética entre vetores. Como eu vinha trabalhando com vocês no nosso último encontro, a questão da imposição de uma sigma-álgebra no conjunto. Então, imagine que você tem aí definida o conceito de média, né? Imagine a média entre dois vetores U e V no espaço vetorial, dado por U asterisco V igual a meio de U mais meio de V. Prove que média de U e V, média com W, é igual a U média com a média de V e W. Se isso ocorre, se somente se U for igual a W. Okay? Não sei se fica bem clara a ideia disso daqui, mas é o seguinte, aqui está dizendo que se eu imponho essa operação de média no meu espaço vetorial, isso daqui é uma média porque aqui eu tenho um múltiplo de U, né, meio de U. Aqui eu tenho um múltiplo de V, meio de V. Como isso daqui é o meio aqui é um múltiplo comum a ambos, se eu colocar em evidência, ficaria meio que multiplica U mais V. Então seria a soma de U mais V, né, vezes meio, ou seja, dividido por 2. Então seria meio que a média aritmética. Então, eu estou querendo provar que se a média de U com V, média com W, dá o mesmo valor, né, vetorialmente falando, de U média com a média de V e W, isso ocorre se somente se U for igual ao W. Ok? Então vamos provar isso daqui. Então, a hipótese é a seguinte: média UV com W é igual a U média com média de VW. Aplicando isso daqui, bom, o que é isso? O que é U média V? É meio de U mais meio de V. E aí, disso daqui, eu vou tirar a média de W. Ou seja, é como se eu pegasse esse camarada, referente ao primeiro parênteses, somasse ao vetor W e dividisse por 2. A mesma coisa ocorre aqui. Fazendo primeiro esse parênteses, V mais W, isso daqui me dá meio de V mais meio de W, e quando eu faço a média disso com U, é como se eu pegasse vetorialmente U mais isso que está no parênteses e dividisse por 2. Ok? Então, eu posso aqui cancelar posso aqui fazer o seguinte, ó. Posso cancelar. Opa, posso cancelar esse cara com esse, ok? Então aqui ia ficar meio de U mais meio de V mais W, igual a U mais meio de V mais meio de W. Se eu pego e multiplico, né, isso daqui, meio de U mais meio de V, coloco aqui sobre 2. O W é a mesma coisa que 2W sobre 2. O U é 2U sobre 2. E esse meio de V mais meio de W fica V mais W sobre 2. Como todo mundo aqui tem denominador comum, é tudo 2, cancelo esse e esse. E aí fica U mais V mais W igual a U mais V mais W. Como a gente viu na aula passada que com a sigma álgebra induzida nesse conjunto é válida a lei do corte, então eu posso cancelar esse U com esse U, esse V com esse V, esse W com esse W. Então, de um lado sobra apenas o W, do outro lado sobra apenas o U, portanto, U é igual a W. Que era o que a gente queria provar. Okay? Todos no si, somente si. Então, você consegue, com a estrutura de espaço vetorial, construir uma média aritmética entre dois vetores. Ok? Obviamente,
como eles são vetores, eu não posso dizer que existe um vetor maior do que o outro, né? Até porque os vetores, né, são entes matemáticos, não são números. Então, em um espaço vetorial, você não tem a ideia de ordem. Ou seja, eu não posso dizer que o vetor A é maior que o vetor B. Por mais que pudesse fazer isso, que eu criasse um instrumento para dizer que o vetor A é maior do que o vetor B, a gente ainda cairia na falta de injetividade disso. Eu posso ter, por exemplo, um vetor de comprimento 2, ele é maior do que um vetor de comprimento 1. Só que existem infinitos vetores que têm comprimento 2. Então, é complicado você pensar ter uma injetividade, para ter uma garantia de uma relação de ordem, se não existe. Ou seja, eu não posso garantir que se dois vetores têm o mesmo módulo, então eles são necessariamente o mesmo vetor. Muito pelo contrário. O vetor 1, 0 tem o mesmo comprimento do vetor 0, 1. Se eu for olhar lá como vetores do R2. E eles são vetores distintos. Tem todas as coordenadas distintas um do outro posicionalmente falando. Então não tem como a gente fazer isso, ok? Outro resultado que aqui é importante é o seguinte, a, a questão da simetria vetorial. Então, prove que menos 1 vezes V é igual a menos V. Ou seja, se eu tenho menos 1 multiplicado por um vetor, esse menos 1 ele mantém o mesmo módulo, a mesma direção, porém o sentido oposto. Então, como é que a gente faz nessa situação aqui? Bom, a gente sabe que o vetor nulo, pelo que a gente provou na aula passada, ele é o número 0 vezes o vetor V, ok? Por outro lado, o número 0 ele pode ser obtido da seguinte forma, como sendo o número 1 somado com o seu simétrico, que é menos 1. Né? Já que 1 somado com menos 1 daria esse próprio 0 aqui. Pela propriedade distributiva vetorial, esse vetor V ele se distribui, fica V vezes 1 dá V, V vezes menos 1 dá menos 1V. Então a gente chegaria à conclusão que vetor nulo é igual a vetor V mais menos 1 vetor V. Eu fiz umas contas a mais aqui, mas nesse ponto você já conseguiria concluir o resultado. Porque eu estou dizendo que o vetor V somado com o menos 1V dá nulo. O que que isso daqui significa? Significa que o menos 1V ele é o vetor oposto ao V. Seria o seu anulador. Só que a gente sabe que, dado um vetor V, o seu anulador é o menos V. E pelo que a gente provou na aula passada, o vetor anulador ele é único. Então, se o menos V anula V e o menos 1V também anula V, significa que eles dois são iguais. Então, daqui, desse ponto, devido à unicidade do vetor oposto, ou à unicidade da anulação vetorial, eu já poderia concluir que esse menos 1V é o próprio menos V. Mas se na hora não me viesse esse insight, eu poderia fazer um pouquinho mais de conta. Poderia somar a ambos os lados da expressão o vetor menos V. Então, menos V zero igual a menos V mais menos 1V. Ok? Então, a gente teria aqui o seguinte, menos V mais vetor nulo, menos V. E aqui, menos V mais V, vetor nulo, mais menos 1V. Então, eu teria menos V mais zero, mais menos 1V. Então, teria menos V igual. Como esse daqui é o vetor nulo, quando eu somasse o vetor nulo com menos 1V, daria o próprio menos 1V. Então, por um lado, menos V igual, e do outro lado, menos 1V. Então, isso daqui nos mostra, de fato, que menos V é igual a menos 1V. Ok? Pessoal, vou dar uma leve paradinha por aqui, mas eu retorno já falando do restante do assunto. Ok? Só um instante.